diz que é a opressão do Egito. E a partir do verso 1 diz assim: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. É interessante essa passagem, porque ela vem retratar o cumprimento de uma promessa. Às vezes a gente não entende, mas a finalidade de José ter padecido tudo aquilo na qual ele padeceu, vendido pelos irmãos, lançado no cárcere, calúnia com relação à casa de Potifar, esquecido na prisão, mas no final disso tudo ele chega como governador abaixo de Faraó lá no Egito. E para que isso acontecesse era um fim maior, que na realidade era a questão dos 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, e com isso a sua família ser guardada e eles serem poupados. Mas o que me chama a atenção é que o texto na qual nós lemos, a partir do verso 1, ele diz que a família de Jacó, ela desce ao Egito. É uma família que tem uma promessa. É uma família que está debaixo de uma promessa que vem a Abraão, passa por Isaac e chega em Jacó, ou seja, é uma promessa geracional. E dentro dessa promessa geracional, esse clã familiar, eles se estabelecem no Egito, e a Bíblia vai dizer que eram 70 famílias, e eles ali começam a prosperar. Eles começam a se multiplicar. O texto é bem claro quando ele fala isso, nós lemos. E é interessante que os anos se passam, aqueles que entraram no Egito, a Bíblia vai dizer que eles vão morrendo, mas a sua geração, ela vai prosperando. A sua geração, ela vai crescendo. E isso me chamou a atenção. Por quê? Porque o mesmo texto vai dizer que chega um determinado momento do tempo, que o faraó que se levanta, ele não conhece a história de José. Olha o problema. E que problema é esse, pastor? O problema é quando nós nos esquecemos de onde nós saímos. O problema não é prosperar. O texto disse que esse povo prospera e cresce grandemente, mas eles se esquecem de onde eles saíram, e o principal, eles se esquecem que estão debaixo de uma promessa. E ainda por cima, eles se esquecem que aquele que prometeu era fiel, que mesmo que eles estivessem em cativeiro, mesmo que eles chegassem ao ponto que eles chegaram, mas no momento certo e na hora certa, ele se levantaria e a mão de Deus seria para com eles. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar na questão que, como que nós temos nos portado em meio às questões da vida? Como nós temos nos posicionado? Porque a campanha diz que o sangue do Cordeiro na minha casa. Isso fala de livramento. Isso fala que se nós estamos aqui nessa manhã, adorando a Deus, louvando, respirando, é porque a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Mas nós temos multiplicado isso. Você está aqui, mas os seus filhos aonde estão? Você está aqui, mas a sua casa onde está? Você está multiplicando? Porque nós estamos vivendo uma vida muito acelerada, irmãos. O ter, ele está suplantando o ser. E isso tem levado pessoas a entrarem numa roda tão gigante, que na verdade,
eles esquecem que aquele que prometeu é fiel. Essa palavra é uma palavra de reflexão. Esse povo, ele cresceu no Egito, mas eles se esqueceram de Deus. Tá? O problema é quando nós não transmitimos para as nossas gerações aquilo que nós aprendemos. O problema é quando nós não multiplicamos e não somos usados aonde Deus ele tem nos colocado. Sabe por quê? Porque quando esse povo eles se lembraram do Senhor, a Bíblia vai dizer que com aproximadamente 430 anos debaixo de um jugo, e Faraó oprimindo, e eles crescendo, aí eles viram assim: olha, não basta somente eu crescer, ou seja, não basta somente eu ter, mas eu tenho que ser. E quando eu sou, aí a Bíblia vai dizer que o eu sou, ele se apresenta, e com mão forte ele muda a nossa história, ele muda a nossa vida, e aquilo que estava confinado a ser um opróbrio se torna em glória para o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz para Moisés, Deus falando para Moisés: olha, Moisés, em Faraó eu vou glorificar o meu nome. Eu quero te falar uma coisa: ainda que você esteja crescendo, saiba de uma coisa: é em Deus que o meu nome e o teu nome ele é glorificado. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.